Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre essa quinta temporada que vem mexendo aí com os corações dos fãs antigos e novos e trazendo muitas opiniões sobre as diferenças em relação a outras temporadas. Então eu proponho um debate pra gente conversar um pouquinho sobre temas como: os autores perderam a mão? A quinta temporada está ruim? Pois é, galera, então hoje eu resolvi trazer esse debate aqui pra vocês, baseado na minha visão de fã, mas também nas opiniões e visões que eu tenho visto por aí em fóruns, postagens, comentários mundo afora acerca dessa quinta temporada. E eu separei alguns pontos aqui que são os que mais têm sido falados pra debater com vocês. Mas antes disso eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e deixar o seu like aí pra dar aquela força. Vamos lá! Rick and Morty entrou num hall de séries e produções tão fodas que basicamente ele não tem concorrentes. São séries pioneiras, que iniciaram algo novo, como Game of Thrones, como Lost. Por outro lado, a única concorrência de verdade que esse tipo de série tem é ela mesma. E por quê? Mano, Rick and Morty chegou na primeira temporada trazendo um universo, ou melhor, multiversos completamente novos, com infinitas possibilidades, numa animação muito bem feita, com roteiros absurdos e inteligentíssimos, referências que fizeram um grande público nerd no mundo aí pirar. E fora aquela pegada com um humor sempre ácido que faz a gente ficar depois de um episódio. O problema é que a demora entre o lançamento de novas temporadas faz com que a gente assista repetidas vezes os mesmos episódios, que são poucos, e ainda se apegue muito a eles. Isso aconteceu principalmente na primeira e na segunda temporada, que tem uma pegada parecida. E velho, o boom mundial da série aconteceu sim na terceira temporada. Foi onde muito mais pessoas tiveram acesso e começaram a gostar da série. E mesmo com tantas críticas, eu vou dizer pra vocês que 4 entre os meus episódios favoritos de toda a história de Rick and Morty estão na terceira temporada. Ela veio com coisas completamente diferentes, uma pegada diferente, mas aí porra, aí você vê o episódio do Pickle Rick, da Cidadela, o ABC da Beth. Mano, são episódios malucos, completamente diferentes das duas primeiras temporadas, mas que trouxeram uma qualidade absurda. E a galera acabou reclamando porque na terceira temporada não teve TV interdimensional, por exemplo. E aí a gente viu a mesma coisa acontecer na quarta temporada, talvez até mais forte, porque realmente o começo da quarta temporada foi um pouco mais devagar em questão de novidades e tudo mais. A pegada que eles apresentaram ali, com episódios experimentais, como aquele do Shai Pooper, do Rick sozinho, ou o episódio das cobras, que na minha opinião foi genial. Mas aí, mano, os caras fecham a temporada com episódios icônicos, como o do tanque de ácido e aquele dos parasitas que saem do ovo na cara deles, que pra mim entrou pra lista dos meus favoritos. Então, cara, muita gente até hoje ainda fala mal da quarta temporada, sendo que na minha opinião, cara, tem uns episódios ali que são também incríveis. E a gente vê agora o filme se repetir na quinta temporada, porque muita gente tá falando mal. O primeiro episódio da quinta temporada fez a maioria dos fãs ficarem de cara, porque o episódio é incrível, um roteiro foda, o Morty finalmente conseguindo alguma coisa com a Jessica. Depois a gente vê o Morty ali loucaço, utilizando todos os gadgets do Rick ali, destruindo uma geração inteira. A gente vê que a Summer evoluiu, a Beth e o Jerry numa pegada mais íntima, digamos assim. Um novo personagem passível de teorias e trazendo coisas relacionadas ao passado do Rick, que aliás eu achei o Mr. Nimbus muito bem feito, e um começo promissor. Mas teve um detalhe nesse episódio que é o primeiro tópico que eu quero falar aqui com vocês e que causou grande debate aí em toda a comunidade de fãs de Rick and Morty. O Rick está mais fraco? Pois é, galera, isso tem incomodado muita gente. Não necessariamente eu diria que o Rick está mais fraco, mas ele está um pouco diferente. Se a gente analisar num contexto que estamos vendo o mesmo Rick desde a primeira temporada, e inclusive nessa quinta temporada, a gente pode sentir sim uma evolução no personagem referente a se apegar mais à família e também a este universo em que eles estão. Com aquela premissa de que o amor não é nada mais que uma reação química, foque na ciência, esqueça tudo o resto, não vale a pena se apegar a nada. Mas essa visão
visão do Rick foi sendo desconstruída e reconstruída de uma forma diferente com o decorrer das temporadas. Isso é nítido. Em vários momentos, ele demonstra ser apegado com o Morty, ser apegado com a Summer, com a Beth, como a gente vê no ABC da Beth, e logicamente, galera, que isso se reflete totalmente nas atitudes dele. Ele está bebendo menos, não aparece mais tanta babinha, não está mais fazendo tantas viagens interdimensionais, e existe 1 milhão de teorias para isso. Pode ser um Rick de outra dimensão? Pode ser. Estamos vendo talvez alguns episódios com famílias de Decoy, famílias iscas, como o segundo episódio trouxe? Pode ser também. Mas como nada disso até agora pode ser afirmado, o que vemos é o resultado da caminhada toda do Rick nessas outras 4 temporadas até agora. Ele chegou neste ponto. Tem uma teoria que me chama bastante atenção que diz que o Rick sabe que é um personagem, como ele vê lá na TV interdimensional, todos sendo filmados e tudo mais, então ele tá de saco cheio por causa disso. Eu acho essa teoria interessante, dá pra gente aprofundar mais ela num outro vídeo. Sobre a viagem interdimensional, tem várias questões aí que a gente pode apontar. O Rick já teve a arma de portais dele rastreada, ele já sabe que os outros Ricks podem rastrear, tem várias pessoas querendo matar ele. Ele tava numa época muito foda-se desde o começo, então ele não se importava se morresse o Morty, se morresse a Summer, ele simplesmente substituía. Mas com o tempo a gente viu que isso foi ficando cada vez mais difícil pra ele. E lógico, se ele quer proteger essa família que ele tá apegado, ele faz menos viagens interdimensionais, ele arrisca menos coisas e logo dá essa impressão de que realmente está mais fraco. E isso causa essa falta de protagonismo do Rick na 5ª temporada. Apesar de a gente ter visto ali no 6º episódio dele com o presidente, também no episódio anterior, ele voltando a resolver as coisas, assim como a arma de portais voltou e tudo mais, ainda assim, aquele protagonismo todo do Rick como o homem mais inteligente do universo está menor. É uma escolha, é um caminho aí dos autores, dos produtores. Talvez eles estejam aí caminhando, marchando para nas próximas temporadas nós termos um final de Rick and Morty. O que muita gente discute, né, se Rick and Morty tem que ter um final ou tem que ser contínuo, como Simpsons, por exemplo, que perdeu um sentido específico, mas virou simplesmente algo aleatório e que a galera assiste só pra se divertir. Uma premissa que os autores já trouxeram, como por exemplo no episódio do gato. Anyway, não acho que o Rick está mais fraco. Acho que ele está mais carinhoso e mais amoroso e mais apegado. E talvez por isso ele não use mais tanto da sua força, dos seus conhecimentos, digamos assim. E resolveu dar uma chance para o amor porque o amor é divertido. Como eu venho falando desde o começo da temporada, eu acho que nós vamos ter um plot twist aí nos 3 últimos episódios. Alguma coisa que vai fazer com que o Rick vire tudo e volte a ser como ele era. Ou que explique realmente esse quadro evolutivo aí, principalmente da 4ª e da 5ª temporada e principalmente nas atitudes do Rick. Junto a isso nós vemos diferentes momentos do Morty nessa temporada, que fez muita gente pensar que esse não é o Morty que a gente está assistindo desde o começo, que talvez poderia ser o início do Evil Morty, uma teoria que ganhou força aí na internet. Em contraponto com o Rick em declínio, nós vemos o Morty subindo, evoluindo e cada vez mais forte. Cara, isso é meio óbvio, né? Pela evolução de todas as temporadas. Agora a gente vê um Morty aí que desarma bombas, que ataca, que destrói gerações, com um pensamento muito mais frio, mas ao mesmo tempo ainda com aquela inocência dos eternos 14 anos que ele tem, né? Passando por momentos ultra dramáticos, como o episódio da Planetina, que muita gente criticou e eu achei genial pelo seu drama. A gente já tinha visto drama em Rick and Morty, mas o que aconteceu no episódio da Planetina foi sensacional. O Morty evoluído, mais forte, mentalmente mais esclarecido, só que agora ele tá tendo seus próprios traumas, nem sempre relacionados ao Rick. Então essa independência do Morty tem incomodado muitos fãs, me incomodou um pouco não ver tantas aventuras dos dois juntos, né? Essas diferenças de atitudes do Morty de um episódio pro outro, se você vê a atitude dele no primeiro, depois no da Planetina, depois no 6º, que é onde ele tá mais parecido com o que ele sempre foi, causa assim um pouco de estranheza. Até eu quero que vocês comentem aqui a opinião de vocês sobre isso, porque apesar de eu achar que o nosso Mortyzinho tá foda, ele realmente tá muito diferente. Galera, Rick and Morty sempre teve uma linguagem escrachada desde a primeira temporada.
Mas eu concordo que antes era mais sutil, por assim dizer. Não que nunca teve, a gente sempre teve xingamentos, palavrões, situações escrachadas e tudo mais. Mas quando chegava nesse ponto mais sexual, a gente tinha uma sutileza, uma coisa meio em segundo plano. E nessa quinta temporada os caras chutaram o balde, principalmente nos primeiros episódios, e a gente vê que eles estão pegando pesado nessa conotação dessa temporada. Mas mano, felizmente ou infelizmente, isso reflete muito a forma com que os autores são e expressam as suas coisas. A gente vê isso em outras obras deles também. O primeiro episódio, que é o Doc and Marty, que foi totalmente inspirado no De Volta para o Futuro, é escroto, mano. Você vê ali o Morty tendo que fazer uma coisa no Rick que a gente não viu em nenhuma temporada. E porra, o primeiro episódio de Rick and Morty, se você lembrar, o Rick manda o Morty enfiar a semente você sabe aonde. Muitas vezes a gente vê os autores falarem de South Park, falarem de outras animações assim, usarem como inspiração, e nessa temporada eles resolveram, como eles já vinham dizendo antes da temporada começar, colocar mais essas coisas relacionadas a esse tipo de linguagem. Me incomoda um pouco, me incomodou principalmente naquela viagem do Rick com a Summer para aqueles planetas. Pra mim chegou quase perto do limite. Mas que limite, mano? Rick and Morty nunca teve limite. É algo que pelo menos nessa quinta temporada a gente tá tendo que se acostumar. Roteiros, galera. Mais um ponto aí que muita gente tá criticando, mas que eu não entendi, sinceramente, porque eu estou achando os roteiros da quinta temporada tão geniais quanto os das outras. Essa não é a questão somente. A gente vê o plot aí dos episódios, eles são muito legais. O segundo episódio das iscas trouxe todo um novo conceito e novas possibilidades. Mano, a gente pode estar assistindo iscas na Terra mesmo. Ou sei lá, isso pode ser o começo de uma coisa muito maior. Não sabemos. Não me diverti tanto com o episódio, mas em questão de roteiro, não tenho o que falar. Sensacional, e ainda fez aquela ligação com a Space Beth no final, deixando a gente na dúvida se aquela era a família original ou não, mas é algo que os caras podem trabalhar aí muitas coisas ainda pra frente. E pra falar de roteiro eu tenho que falar do quarto episódio, o mais polêmico até agora, porque traz todas as coisas que até agora a galera tem criticado, e por isso talvez seja o episódio mais polêmico. A presença do presidente, que é um personagem que muita gente não gosta, não vê relevância, e os caras estão insistindo nessa temporada, já fizeram 2 episódios com a presença do presidente, que deixou os fãs aí loucos. Cadê o Sr. Bunda Cagada? Cadê o Evil Morty? Cadê a mulher do Rick? Não, vamos colocar o presidente em 2 episódios. Uau! Eu sei que você pode me criticar aí, cara, mas numa temporada que vem experimentando tantas coisas novas, esse quarto episódio pra mim foi muito divertido. Cara, eu dei muita risada, talvez com o absurdo que o episódio me causou. Não acho que os roteiristas de Rick and Morty estão se perdendo, dou crédito a eles, porque em 4 temporadas, na minha opinião, eles não se perderam. Fechou a temporada de alguma forma, conectando com algo, ou criando teorias, como a do gato, por exemplo. Galera, a do gato é na 4ª temporada, no pior episódio de todos, quase que unânime entre os fãs, que é o episódio do dragão. Então, cara, ainda acho que a 5ª temporada vai nos reservar coisas muito loucas por aí. E o último ponto que eu quero falar com vocês é o da nostalgia, galera, porque Rick and Morty já se tornou um clássico. Isso já faz com que muitos fãs fiquem nostálgicos com as coisas que o fizeram ficar fãs da série, e também nos faz procurar em cada detalhe, em cada momento dos episódios, não só referências e easter eggs, mas fragmentos daquela essência da primeira e da segunda temporadas. E sinceramente, galera, não vai ter. Porque a sensação que você teve quando assistiu aqueles episódios foi única. Era uma coisa nova. Você estava vindo em branco, você não sabia de nada daquele universo, e os caras vêm e jogam na sua cara. Então é mais difícil você manter uma continuidade disso, sempre surpreendendo. E os caras fizeram por 4 temporadas, e agora na 5ª continuam trazendo coisas novas, mas que pra nós soam como diferentes, justamente por causa desse apego com as primeiras temporadas. Caminhão do óleo usado. Na rua de vocês também passa caminhão de tudo? Todas as temporadas têm episódios melhores do que os outros. Então, cara, a 5ª temporada ainda tem o episódio 8, 9 e 10, que são completamente surpresa e a gente não sabe o que vai rolar. Que se forem bons, fizerem esse fanservice aí que a galera tá tanto querendo, podem tornar a 5ª temporada da pior temporada, como muita gente diz, na melhor, ou entre as melhores, porque tem sim muitos episódios bons entre esses 6 aí que a gente já viu, mas que pedem um complemento de um fim de temporada foda. Você não concorda com isso?
E assim, né, depois dos produtores dizerem que nós vamos ter um epic canon, um episódio ou um momento canônico épico, então não tem como a gente não criar expectativas. Enfim, galera, Rick and Morty é tão foda que mesmo tendo tantas reclamações quanto a essa quinta temporada, a gente ainda acha a melhor animação de todas. Mas um debate não é feito de uma pessoa só, então agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso, conversar aí sobre esses detalhes da quinta temporada, sobre coisas que eu não falei também, tragam argumentos aí pra gente debater. Muito obrigado pra você que ficou até agora aqui comigo, agradeço a todos que têm assistido os vídeos e comentado, valeu mesmo, tamo junto e até o próximo vídeo. Um forte abraço e tchau, tchau. Cê sabe que eu gosto quando chega perto, diz que quer.